Você está ouvindo o HealthCast, o podcast sobre gestão de saúde corporativa, seguros e tecnologia da UEL-B. Fala pessoal, estamos começando o 6º episódio do HealthCast, o nosso podcast sobre seguros, tecnologia e gestão de saúde corporativa. Sou a Desirê, sou Head de Marketing aqui na UEL-B e também host do HealthCast. E hoje estou aqui com a Bruna, nossa Head de CS, né, que também já é figurinha carimbada aqui no HealthCast. Bru, muito obrigada por topar o convite novamente, tá aí com a gente. Imagina, eu que agradeço estar novamente falando sobre algo que está tão presente no meu dia a dia. Hoje, ainda mais no tema que a gente vai estar trazendo para o pessoal. Vou me apresentar novamente, vocês já me conhecem, eu sou a Bruna, sou enfermeira e hoje sou responsável pela área de sucesso do cliente aqui na UEL-B. Massa, Bruce, já deu um spoiler aí do nosso tema de hoje, mas, né, para contextualizar o pessoal, hoje a gente vai falar sobre retenção de clientes, tá? Especificamente sobre retenção de apólices de saúde PJ, né, que contempla hoje nosso maior público, que são as corretoras, as operadoras, né, e tudo mais, e explicar um pouquinho desse mundo da retenção de clientes, né, que é super importante para a gente ter receita, ter uma receita recorrente, crescimento do negócio, e a gente sabe que conquistar novos clientes é um custo muito maior do que a gente manter quem a gente já tem na carteira, né? Fidelizar quem já está ali com a gente, contribuindo para o nosso crescimento, né? Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre estratégia de retenção e tudo mais, queria que você falasse um pouquinho para a gente, Bru, o que de fato é a retenção de clientes, né? E qual área é responsável por ela? Se existe uma área de fato, né? Se é responsabilidade de mais áreas dentro de uma corretora, enfim, conta um pouquinho para a gente. Perfeito. Bom, então quando a gente fala de retenção de clientes, o próprio nome ele já fala, né? É reter aquele cara, aquele parceiro, aquele cliente que já está ali contigo dentro da tua operação, dentro da tua empresa ao longo dos anos e fidelizar ele, né? Fazer com que ele queira continuar ao teu lado, continuar usufruindo do teu produto ou então dos teus serviços e, se possível, né, a gente conseguir ainda aumentar a linha de produtos ou serviços que ele consome da nossa empresa, né? Então, a estratégia de retenção, ela é uma estratégia justamente para fazer com que essas pessoas queiram continuar como seu cliente, como seu parceiro, né? A gente tem alguns estudos que o mercado trouxe, que a gente vê que reter um cliente, contratar, não, fugiu a palavra, meu Deus. Adquirir um cliente, conquistar um cliente. Isso mesmo. Que adquirir um novo cliente, ele acaba custando muito para a sua empresa, né? A gente sabe que a gente trabalha com pessoas, com recursos, com ferramentas, e tudo isso compõe um custo de aquisição de um novo cliente, que a gente chama de CAC, né? Que é muito falado dentro das operações. E esse custo de adquirir um novo cliente, ele, dependendo da tua operação, do teu tipo de processo de captação de cliente, ele pode ser de 5 até 25 vezes maior do que você estar retendo o cliente dentro da tua base, né? Então, a gente fala, além da questão de fidelidade, de parceria, né, de estar junto dentro da tua operação e de formar uma base de clientes concisas, quando a gente fala de retenção, a gente também está falando de custos, né? Por isso que é algo tão importante que mexe muito com as operações das empresas. Quando a gente fala dessa questão de ter um responsável ou um setor responsável dentro da empresa para cuidar da retenção do cliente, na verdade, a gente não precisa ter uma nomeação disso, né? A gente pode trabalhar tendo um conjunto de esforços, desde o que vem lá do comercial até o pós-venda, enfim, todo o ciclo do cliente, ele precisa estar trabalhado, pensando nos esforços de diversas áreas para fazer com que esse cara tenha uma boa experiência e se sinta bem dentro daquele fluxo, né? Isso já é retenção. Mas lá num tempo atrás, né, não vou entrar tanto nessa parte específica histórica da área do sucesso do cliente, que é a área específica criada lá no Vale do Silício, né, dentro de uma empresa de tecnologia, para trabalhar com retenção e satisfação do cliente,
Quando a gente fala, então, desse nome, né, a gente conhece aí, então, um setor que pode ser responsabilizado por desenhar a jornada do cliente, acompanhar todos esses outros setores que vão estar envolvidos ali nessa jornada e também ajudar o cliente a alcançar sucesso, então, com o seu serviço ou com o seu produto, né? Então, hoje a gente tem, sim, essa área, mas como eu comentei anteriormente, ele é algo que todo mundo, toda a estratégia precisa estar focada e voltada para fazer com que realmente tenha sentido e aconteça dentro da empresa. Não, legal. E a parte de retenção de clientes, ela está assim dentro do escopo inicial de proposta de negócio, da tua estratégia de negócio, né? Quando a gente fala de corretoras, a gente trabalha com a recorrência de comissionamento. Então a gente precisa reter aquele cliente, né, para dar margem ali de lucro para nossa corretora, para a gente conseguir investir em outras coisas e tudo mais, ampliar a nossa carteira de clientes, ganhar credibilidade no mercado, porque a gente sabe que nada dá mais credibilidade para a gente do que prova social, então de mostrar os resultados efetivos que a gente está conseguindo com cada cliente para atrair novos clientes, né? E dentro disso, de fato, a gente precisa calcular o custo de retenção de cliente, né? Porque existe também, então, pô, eu preciso ter uma pessoa ali dedicada, ou não, eu vou ter uma pessoa que, além de fazer a gestão das apólices, vai cuidar da saúde desses clientes, né? Exato. Porque quando a gente fala em retenção, é muito comum a gente olhar, pô, eu vou olhar para esse cara quando o contrato dele, né, o aniversário da apólice estiver rolando. Não, eu preciso olhar para esse cara desde que ele entrou, né? Porque eu vou estar lidando com a expectativa dele depois que a gente fechou o negócio. Então, eu preciso oferecer para ele um bom atendimento desde o início, né? Porque a gente sabe que, cara, um dos principais das razões de insatisfação, e não só, né, no universo da saúde suplementar, mas no mercado no geral, é a quebra de expectativa. Exato. Depois, na hora que você me vendeu uma coisa linda, entendeu? A gente fez um acordo, a gente fechou um contrato muito bacana. Mas depois não teve aquela entrega, sabe? A gente, né, teve essa quebra de expectativa de fato. Então, assim, a gente sabe que, cara, eu preciso cuidar do meu cliente desde o pós-venda, né? Eu preciso ter uma equipe de pós-venda, que é o que a gente mais vê dentro das corretoras, né? Uma equipe de pós-venda, que vai cuidar, que vai fazer gestão da pólice, que vai acompanhar esse cliente. Depende muito do porte da corretora. A gente sabe que existem corretoras maiores que têm um pouco mais segregado, que tem mais de uma pessoa para fazer esse trabalho de pós-venda e tudo mais, mas é muito importante a gente entender que a retenção de cliente ela é um trabalho contínuo, né, e não só única e exclusivamente na hora ali da pólice tá fazendo aniversário e tudo mais. Eu preciso cuidar da saúde desse cara, a saúde do cliente, que é o que a gente chama de sucesso do cliente, né? Então, quanto que esse cara tá tendo engajamento aqui com o meu negócio, para de fato a gente ter uma operação saudável, né? E não a gente ter um balde furado, como a gente chama, né? No universo das startups, que é a questão de, cara, tá entrando bastante cliente, mas tá saindo bastante cliente também. Então eu tenho o CAC, que eu tenho que calcular, que é o meu custo de aquisição por cliente, então eu tenho que entender quanto eu gasto para trazer cada cliente. E o quanto eu gasto para trazer cada cliente, ele não está única e exclusivamente atrelado ao salário do meu vendedor, por exemplo. Né? Eu preciso calcular o quanto eu gastei, de repente, em marketing para atrair esse lead, quanto que eu gastei em telefonia, o quanto que eu gastei para trazer ele também com a minha equipe de vendas, o quanto que eu gastei em implantação desse cara, de repente, entendeu? Então, eu preciso calcular tudo isso, as ferramentas que eu utilizo, tudo isso está incluso dentro do CAC. Como eu já falei anteriormente, isso depende muito da tua estratégia de negócio, né? Então, tanto a parte de retenção, quanto a aquisição e tudo mais, mas isso está coatrelado, né? Não tem uma separação de, isso aqui sou responsável, né, enquanto corretora, para atrair os clientes, e aí depois a parte de retenção eu não tenho tanto cuidado assim, nem vice-versa, né? Mas bem legal, Bru. E qual que é o principal desafio, né, das corretoras na hora de reter essas apólices? A gente traz esse tema porque, enfim, muitos clientes nossos trazem isso para a gente, né? Tipo, gente, estou com um desafio aqui com essa apólice, ou principalmente cliente que está chegando, né? Cliente que a gente acabou de fechar e tal, que estava com algumas urgências ali nas apólices. Então, qual que é o principal desafio das corretoras na hora de reter essas apólices hoje? Bacana. Eu acho que tem algumas coisas que compõem esse desafio, né? Até uma delas pode ser considerada, às vezes, dependendo do tamanho da operação, dependendo do tamanho da corretora, a própria questão de recursos, né? A gente sabe que às vezes a gente tem pouco recurso mesmo para investir em uma estratégia mais forte de retenção, para colocar pessoas ali dentro da nossa operação
para cuidar desse alinhamento entre as áreas, né, para cuidar dessa experiência e, consequentemente, do sucesso do cliente. Mas isso é algo que pode ser resolvido, eu digo que praticamente 100% com uma pequena estratégia, uma pequena no tamanho, né, mas que no resultado traz uma grande estratégia, que é mudar um pouquinho o foco e tirar o foco do resultado da corretora e transformar o foco em resultado do meu cliente, do meu RH, da minha empresa que está ali como parceiro da minha operação, né? Eu acho que isso é um ponto assim que eu percebo bastante dificuldade, né, de como inverter esses processos e a gente efetivamente dar mais sucesso para o nosso cliente. Bom, eu acho que ao longo de toda a vida, né, de um contrato, a gente vai ter que arranjar formas de que o nosso cliente ele extraia um bom valor e o melhor valor possível daquele produto ou daquele serviço que a gente está oferecendo, né? E esse sim realmente é o principal desafio que qualquer operação, não só de corretora, mas nós, como uma empresa de tecnologia, até mesmo empresas que não são efetivamente de sistemas, né? O SaaS, que a gente fala, Software as a Service. Então, tem empresas que são operações de consultoria, operações de assistência mais técnica, assim, que também acabam enfrentando isso, né? De como fazer com que essa pessoa extraia o melhor resultado através daquilo que a gente está vendendo para ela, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, muito crucial dentro dessas operações. Então, para que a gente consiga fazer isso, né, dentro desse desafio, a gente realmente precisa olhar para o que aquele outro lado, o que aquela pessoa, aquela operação dela está procurando, está precisando. Aí envolve até outros pontos, né, de até mesmo a parte comercial, se está alinhado com aquilo que a minha empresa realmente está vendendo para ela e tudo mais, mas eu acho que essa parte um pouco mais específica ficaria para um segundo podcast aqui para a gente conversar, né? Bom, então falei, né? Minha opinião é que o maior desafio realmente é esse, da gente fazer com que esse RH, essa empresa, ela conseguir extrair o melhor sucesso na nossa consultoria como corretor para eles, né? No caso de uma corretora. E aí o desafio vem não somente lá naquela hora onde a gente vai fazer a negociação do reajuste, né? Entre ali a corretora mediando, a operadora oferecendo o plano e a empresa comprando isso, né? Comprando esse plano nessa negociação e buscando, obviamente, ali por um reajuste equilibrado, que seja bom para ambas as partes. Não é só nesse momento que a gente precisa fazer isso. Porque se fosse só nesse momento, seria muito mais fácil, né? A gente tem um reajuste anual, então ali uma vez por ano a gente pararia para olhar a retenção do nosso cliente. Mas a gente tem que ir fazendo isso, então, numa maneira contínua, em todos os meses do contrato, sempre pensando numa forma proativa, né, de trabalho junto ao nosso cliente. Eu acho que esse é o grande desafio. Ele não tem uma receita de bolo, né, formada, até porque cada operação é uma operação, cada cliente é um cliente, cada persona dentro do cliente, ou seja, cada profissional que está lá dentro da empresa e lá dentro da corretora, são pessoas diferentes que a gente precisa mapear, entender e aí sim conseguir alinhar uma estratégia para chegar nesse resultado. Seria ótimo se a gente tivesse a resposta, né? Então, como que a gente resolve todos os desafios que a gente tem no ecossistema de saúde suplementar no geral, né? Que acaba impactando. E, de fato, assim, são várias variáveis, né, que acontecem nesse processo. Então, eu sei que a necessidade de uma startup não vai ser a mesma necessidade de uma indústria, né? Não vai ser a mesma necessidade de um agro, né? Enfim, que tem os trabalhadores do agro. Então, assim, eu preciso entender também se eu tenho um direcionamento de vertical na qual eu trabalho. Um dos pontos, assim, muito cruciais é tentar, ao máximo, automatizar processo, para eu conseguir ter ganho estratégico, né? Então, a gente vê, por exemplo, a operação que tinha lá 6 pessoas só para fazer relatório para cliente, né? Só, entre muitas aspas, que a gente sabe que fazer na mão dá um trabalho danado. E, cara,
sei lá, contratei um BI aqui, entrega meus relatórios de maneira automatizada, já são 6 pessoas que eu consigo realocar em outros departamentos, seja para fazer de fato uma consultoria de gestão de saúde dentro da empresa, né? Entender os dados, porque também é um ponto muito importante, não só ter dados, né? Porque uma das coisas que acontece também é, eu recebo os dados, né? Alguns dados da operadora, não são todos. Cada operadora tem uma forma de enviar base, então é difícil também a gente conseguir padronizar isso no braço. Eu preciso transformar isso em relatório para entregar para o meu cliente. Eu entreguei para o meu cliente e ele me questionou alguma coisa. E aí, tá, e aí, como é que vai ser, né? Então, esse postural também, né, de você ter firmeza no que responder para o teu cliente, de você trazer todo esse conhecimento, porque a gente sabe que, assim, as empresas hoje, elas não veem único e exclusivamente estou contratando um plano de saúde para minha empresa coletiva. Né? Porque isso eu poderia fazer com qualquer corretora. Qual que é o diferencial da tua? Né? Para eu contratar essa policy contigo, para você fazer a gestão das minhas vidas. Eu, enquanto empresa, tenho super interesse de ter meus colaboradores super saudáveis, de ter um pessoal com qualidade de vida, de entender, cara, de prevenção, de entender os custos, né? Porque eu não estou só pagando lá, né, o meu sinistro, né, o meu prêmio. Eu estou pagando. Eu preciso entender o que eu estou pagando, né? Eu preciso entender aquele reajuste super gigantesco que me assustou, né? Quase me fez cair da cadeira na hora que bateu no meu e-mail ali. Eu preciso entender tudo isso, né? E faz parte também da estratégia de retenção de cliente trazer todos esses dados, né? Ter todas essas estratégias inclusas ali. Então, assim, como a Bru já falou, não tem receita de bolo, né? Mas essa observação, né, de todos os processos da corretora, e a gente sabe que, cara, vender para empresa, principalmente empresas de grande porte, é uma venda demorada, né? Não é uma coisa de a gente fez uma reunião comercial hoje, amanhã a gente assinou o contrato. Talvez em raras exceções, porque eu tenho os influenciadores lá dentro, que normalmente é a pessoa do RH, que vai fazer esse acompanhamento. Eu tenho o decisor, que quem assina o cheque, entendeu? Quem dá a carteirada ali fala, não, vamos lá. E eu preciso, normalmente, convencer essas duas pessoas da proposta de valor do meu produto, do meu serviço, né? Seja qualquer empresa que está vendendo para empresas. A gente sabe disso muito bem, porque a gente é uma empresa que vende para empresa, né? Então, a gente também precisa olhar esses processos. Então, mega importante, né? Isso que a Bru trouxe ali. E assim, falando no processo de vendas, né? A gente atuando nesse universo, a gente vê assim o quanto as empresas estão cada vez mais exigentes, né? Porque de fato a gente está falando de saúde, que enfim é o nosso bem mais precioso, né? E as empresas se importam cada vez mais com a saúde dos colaboradores, né? Então, quais são os pontos importantes, né, para uma empresa na hora de escolher ali a corretora, né, para fazer a contratação de um plano de saúde coletivo? Show. Eu acho que um pouco até você já trouxe, né, eu acho que tem algumas junções, né? Um pouco do que foi falado já, dessa questão de que precisa ser uma escolha focada principalmente no foco do cliente, né? No sucesso do cliente. Muitas vezes a gente não vai ter como olhar para uma corretora, olhar para alguém que está oferecendo um serviço para a gente, já de cara falar, não, esse cara aqui, ele foca no cliente. Às vezes a gente não tem como saber no feeling, né? Ou olhando apenas o site e tudo mais, às vezes não fica algo muito claro para a gente de cara essa estratégia dentro da corretora. Mas a gente tem como elencar fatores que vão nos levar a entender de que sim, realmente, essa empresa, essa corretora, essa operação está preocupada em fazer com que eu, como RH, eu como gestor de benefícios aqui na minha empresa, como diretor de uma empresa, eu vou ter sucesso na hora de entregar o benefício para a minha empresa, que é a principal preocupação, né, de quem está contratando ali alguém para cuidar da parte do plano de saúde para os seus colaboradores, mas que vai além disso. Eu não quero só entregar, a maioria das operações não quer só entregar um plano de saúde, quer entregar saúde para as pessoas, né? E aí que a gente começa a conseguir delimitar quem realmente está preocupado em transformar esse mercado, em transformar essa situação e principalmente em melhorar as condições de saúde, e quem talvez esteja preocupado com outros pontos, que não deixam de ser muito importantes também na hora de contratar, mas não podem ser apenas
pontos estratégicos, pontos administrativos, né? Então, a gente precisa pensar, por exemplo, poxa, essa operação ali do outro lado, ela oferece outros tipos de benefício, algum tipo de programa, quem que está ali do outro lado, né? Quem são as pessoas? Eu vou ter assistência de um profissional da saúde? Será que essa corretora tem um médico, um enfermeiro ou algum profissional da saúde que está atrelado a essa operação, que já tem essa visão de profissional de saúde para olhar para a minha conta e conseguir me ajudar a melhorar as condições dos meus colaboradores? Né? Como é que vai ser o fluxo que a gente vai ter de pós-venda, por exemplo? A gente vai ter uma troca ou vai ser somente a oferta, né? E a gente vai voltar a falar no momento próximo ao reajuste? Esses pontos são muito importantes. Eu acho que o outro ponto, assim, que hoje, quando a gente fala de qualquer operação, de qualquer tipo de serviço dentro da área, não só da saúde, mas tecnologia, são dados, né? A gente não pode tomar nenhuma decisão baseado mais no achismo, no feeling, ou na vontade de alguém de fazer um programa, de fazer uma ação, porque não vai colar mais, né? Isso não vai trazer resultado e muitas vezes pode trazer até um possível ali alto custo por algo que poderia ser investido em outro tipo de estratégia, né? Então, a gente precisa, sim, ter uma operação ali dentro da corretora, na hora de escolher, né, olhar para essa informação, poxa, ali do outro lado, eles estão me oferecendo algum tipo de estrutura baseada em dados? Tem algum tipo de sistema? Tem um BI? Como é que eles trabalham essas informações junto comigo? Acho que esses pontos são muito importantes, porque aí sim a gente vai estar olhando dados, né, números que normalmente são incontestáveis, porque trazem realmente trazem a realidade da operação da nossa empresa, da saúde dos nossos beneficiários. Então, é um ponto, assim, muito indispensável na hora da gente escolher para onde a gente quer ir, né? E eu acho que, assim, além de tudo isso que eu comentei, é a sinergia, né? Tem que ser uma operação de confiança. Você tem que confiar no teu parceiro do outro lado, não há motivo de você contratar uma operação que você não confie. Então, você precisa confiar, precisa acreditar no trabalho de ambas as partes, né? Um acreditando no trabalho do outro e trabalhar dentro da mesma linha de propósito. Se um espera algo e o outro tem outra coisa para oferecer, se a gente não alinhar essa expectativa, a gente em algum momento vai ter uma quebra muito grande, né, do que algum dos lados está esperando, e com certeza isso vai acabar ali em algum determinado momento em uma possível quebra de contrato, uma insatisfação, uma migração, né? Então não é somente trazer bons planos, ter boas relações com operadoras e tudo mais, deixou de ser o principal que um corretor fornece hoje para ser uma parte do trabalho dele. Então, é isso que as empresas precisam estar abrindo a mente para olhar na hora de escolher ali quem vai estar ajudando ela a alcançar esse sucesso, que é promover saúde para os seus colaboradores. Legal. E pensando assim, Bru, tá na hora, né? Tá chegando ali o aniversário da minha policy, preciso renovar esse contrato, é a maior empresa aqui da minha carteira. Qual estratégia que eu, enquanto corretor, enquanto pós-venda dentro de uma corretora, consigo adotar para, de fato, garantir essa renovação? Uhum. Eu acho que até é engraçado, mas eu acho que a melhor estratégia é não pensar na retenção só na hora do reajuste, né, da renovação. Porque senão, com certeza, vai dar alguma coisa errada, porque você não vai ter argumento, você não vai ter estudado aquela conta, não vai ter feito ações para transformar aqueles números lá para a hora de reajustar, a gente ter um resultado mais bacana. Então, eu acho que é algo que a gente precisa pensar desde o início da operação com o cliente, sempre coletar feedback, quando fizer alguma ação, fizer algum programa, aplicar alguma coisa junto à empresa, entender se aquilo trouxe algum resultado, se o caminho está indo pelo lado certo, se basear em dado e informação. É essencial a gente ter esse guia, né? Porque aí a gente consegue comparar, fazer análises temporais de como é que está a situação do sinistro em determinado tempo, posteriormente e tudo mais.
entender as limitações dentro daquela conta e alinhar a expectativa sempre, sempre, sempre com a empresa, porque a gente pode estar falando de casos crônicos que a gente não tem muito poder de ação em cima deles, né? Porque a pessoa também ela não escolhe ficar doente, não escolhe estar passando por um tratamento crônico, e a gente precisa entender que não é ali apenas que a gente vai atuar, mas a gente tem toda uma outra restante daquela conta para fazer ações e organizar possibilidades ali dentro, né? Então eu acho que não tem como a gente deixar para olhar para isso só na hora de reajustar, só nos 3 meses antes ali onde a gente recebe a primeira proposta. É claro que é a partir dali que a gente vai ter um trabalho ainda mais conciso de organizar dados e mostrar para a operadora qual que é a realidade daquela conta e o que a gente tem de ação sobre ela e o que faz sentido ou não entrar no reajuste, mas muito antes disso a gente já tem que estar trabalhando tanto com expectativa quanto com minimizar, né, ali os danos, tanto financeiros, fato, porque a gente está falando de sinistro, mas principalmente danos, né, à saúde daquela população. Eu acho que é isso que vai ajudar muito ali o corretor, né, a mudar esse mindset, mudar esse pensamento do reajuste e trazer isso já de uma forma bem mais proativa ao longo de todo o contrato ali junto com o cliente. Toda certeza. E sempre trabalhar em conjunto com a empresa para mostrar que saúde preventiva nunca é custo, né? É sempre investimento. Você está evitando custos futuros, né? E, cara, mega importante isso, né? E assim, uma das coisas que a gente acaba vendo muito no mercado é que realmente, né, existem corretoras gigantescas, a gente sabe, né, que tem tecnologia de ponta, que tem uma equipe grande e tal, enfim. E uma das coisas que, assim, acabam trazendo muito, né, as corretoras é que, cara, essas corretoras pegam os maiores clientes, às vezes é muito difícil você pegar policy, né, enfim, porque tem esse sistema. Então, entender também que eu, corretor, consigo alterar na minha corretora, né? A gente até estava falando um pouquinho sobre isso ali no nosso blog, que é a questão de se modernizar, né? Que, enfim, trazer tradição, né? Enfim, tudo isso é mega importante. O mercado de seguros não é de hoje, né? Não nasceu ontem, então a gente sabe que toda essa parte de tradição é super importante, mas entender como que eu consigo inserir tecnologia, como eu consigo inserir novos processos, como eu consigo trazer inovação. E inovação não necessariamente é tecnologia, eu consigo inovar em processos que eu faço sem utilizar a tecnologia e entender como que eu posso otimizar o trabalho da minha equipe. Né, se eu tenho pessoas super competentes ali no time, como eu consigo fazer com que essas pessoas tenham cada vez mais um trabalho estratégico, né? Então, mega importante. E para a gente encerrar, assim, a gente já falou sobre isso, né? Mas pode parecer um pouquinho redundante, mas para a gente conseguir sintetizar todas as informações agora, como que eu cuido, né, da saúde da minha carteira de apólices, né, durante todo o ano, não necessariamente na renovação de cada uma delas? Perfeito. Basicamente o que a gente comentou anteriormente, né? Da gente olhar para o que a informação, o dado fala para a gente, que informação o dado está trazendo para a gente em relação à saúde daquela população. A gente sabe que vai entrar N fatores ali no meio, do tipo de carteira que a gente está lidando, das condições de saúde daquela população, a faixa etária, todos esses pontos que a gente sabe que mexem com a saúde de uma carteira. Mas eu acho que quando a gente fala disso em relação ao corretor, né, eu acho que tem alguns pontos assim que são muito importantes. De alguma forma, você tem um profissional de saúde olhando para essa informação. Como eu comentei, né, o corretor ele deixou de ser o intermediador de negociações e se tornou parte grande responsável pelas condições de saúde daquele plano. Então, você ter um profissional de saúde, seja internamente, seja um parceiro, seja, né, como for ali a tua estrutura de troca com esse profissional, é muito bacana porque o olhar muda, né, quando a gente está falando de um pós-venda que vai cuidar, obviamente, né, de todas as questões de atendimento e tudo, mas quando a gente fala de saúde, a gente precisa realmente ter uma pessoa que coloca, né, esse óculos aí de profissional de saúde e passa a olhar para essa informação com um olhar atento e preditivo, o que é muito importante. A gente está trabalhando com predição de risco, né? Predição de risco tanto para desenvolvimento de doenças dentro da conta,
quanto predição de risco financeiro, dependendo do tipo de andamento que aquela conta está tendo dentro daquele período. Então, isso é muito importante. Dados, né, que vão basear ali as tomadas de decisões dos profissionais. Eu acho que, além disso, assim, mudar o mindset de que a minha corretora precisa ter sucesso. Eu preciso fazer com que o meu cliente, a minha empresa, né, o meu parceiro, ele obtenha sucesso, tanto na entrega que ele está fazendo para os seus colaboradores, tanto na hora de fazer o seu reajuste, para que automaticamente eu consiga coletar esse sucesso para mim também. Essa mudança de mindset, a gente comentou, né, sobre essas operações um pouco mais organizações, um pouco mais antigas, né? A gente vem de uma administração ali diferente do que está sendo aplicado hoje em dia, em empresas de tecnologia, por exemplo, mas não tem nenhum impeditivo da gente fazer essa mudança de mindset e começar a olhar o resultado do outro como o nosso grande resultado, né? Canal aberto, porque nós, como profissionais de saúde ou como pessoas que vão estar fornecendo um benefício ali para a empresa, precisamos também ser educadores, né? E a gente precisa ajudar eles a entender essas informações, entender esses dados que muitas vezes são difíceis, né? São coisas mais complexas, que não é obrigação de ninguém saber isso, né? Do nada, eu entendo sobre reajuste, entendo sobre essas contas atuariais e tudo mais, não é obrigação da empresa entender isso, mas é muito legal quando você, como fornecedor desse serviço ou desse produto, você também ajude eles a melhorar a qualidade do que eles sabem sobre aquilo que eles estão oferecendo também para a sua conta, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Todos esses pontos espalhados que a gente citou que vão transformar, assim, a operação da corretora algo focado no resultado do cliente e, com certeza, sem sombra de dúvidas, né? A gente sabe, o mercado está aí, as empresas que aplicam estratégia focada no cliente podem trazer essas informações de que realmente esse resultado, esse crescimento, ele vai mudar também para a corretora. Com toda certeza. Bru, muito obrigada pelo papo, muito bacana o tema, né? Acho que conclusão final é que sempre o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso enquanto empresa, Exato. Né? A gente sabe que para a gente ter uma operação saudável, a gente precisa que os nossos clientes estejam super satisfeitos, né? E alinhar a expectativa sempre, vão haver momentos, né? A gente não pode mentir para vocês, mas entender como contornar esses momentos da melhor maneira possível, né? Sempre com foco no cliente. Quando a gente faz tudo que a gente faz com foco no cliente, né? A gente consegue sucesso, enfim, da nossa operação, com toda certeza. Exatamente. Bru, muito obrigada por topar o papo, né, novamente aí, teremos novas oportunidades, tá? E, enfim, né, dúvidas sobre o sucesso do cliente, a gente sempre está falando no nosso blog, né, nas nossas newsletters, nos nossos materiais, então acompanhem a gente, né, que a gente sabe um pouquinho, a gente sempre gosta de compartilhar nosso conhecimento, né? Isso mesmo, pessoal, eu agradeço novamente a oportunidade e a gente se vê em breve. Valeu, pessoal. Até o próximo Healthcast. Tchau, tchau. Você ouviu o Healthcast, seu podcast de gestão de saúde corporativa, tecnologia e seguros. Compartilhe nas suas redes sociais e continue acompanhando para não perder os próximos episódios. Até a próxima!